Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor Rafael e nesta aula conversaremos sobre o estudo radiológico da mão. Vamos dar início? A rotina básica para o estudo da mão consiste na realização de duas radiografias. Mão frente mais oblíqua. Por que realizar oblíqua e não a mão em perfil? Justamente para que não haja tanta sobreposição das estruturas. E olha que interessante, qual a indicação clínica para a realização de mão em perfil? Basicamente, quando o objetivo for avaliar corpo estranho ou até mesmo processo de calcificação, onde o médico quer avaliar o alinhamento, o processo de calcificação de uma fratura. Como analisar a imagem radiológica da mão? Normalmente, na literatura, nós encontraremos desta maneira, onde os dedos, as falanges, estarão para cima. Porém, vale ressaltar que para interpretar corretamente a imagem radiológica, nós sempre respeitaremos a posição anatômica. Então, sendo assim, os dedos estarão para baixo. Na radiografia de mão frente, a incidência realizada normalmente é em póster anterior. Então, estas duas imagens nós estamos avaliando esta região posterior da estrutura, com os dedos numa posição anatômica, logo esta mão corresponderá à minha mão direita e esta mão corresponderá à mão esquerda. Quais as estruturas demonstradas? Basicamente temos que incluir parte distal de radiúna, ossos do carpo, metacarpos, falanges, osso sesamoide e as articulações associadas. Agora daremos início à interpretação dessas estruturas. Quero que acompanhem comigo. Parte distal do rádio, parte distal da una, ossos do carpo, metacarpos, osso sesamoide, falanges. O polegar corresponde ao primeiro quirodáctilo e é dividido em duas estruturas, falange distal, falange proximal. Do segundo ao quinto quirodáctilo, observa-se três falanges. Quais são elas? Falange distal, falange média, falange proximal. Entre a falange média e a falange distal, existe o espaço que permite o movimento entre essas duas estruturas. Logo, será classificado como articulação interfalangiana. Entre a falange proximal e a falange média, também existe um espaço articular, articulação interfalangiana. Porém, para distinguir esta articulação desta, classificaremos como articulação interfalangiana proximal e articulação interfalangiana distal, neste caso do terceiro quirodáctilo. Isso serve do segundo ao quinto. Já no polegar, aqui no primeiro quirodáctilo, observa-se apenas um espaço articular, que corresponde à articulação interfalangiana apenas. Não temos interfalangiana proximal e nem distal, porque nós temos apenas um espaço articular. Vamos recapitular? Falange distal, falange média, falange proximal. Articulação interfalangiana distal, articulação interfalangiana proximal. Falange distal, falange proximal. Articulação interfalangiana apenas. Vamos acompanhar as mesmas estruturas, porém com a mão invertida. É só para mostrar que vocês já estão peritos na anatomia radiológica da mão. Falanges, metacarpos, osso sesamoide, ossos do carpo,
parte distal do rádio, parte distal da una. Falange distal, falange média, falange proximal. Articulação interfalangiana distal, articulação interfalangiana proximal. Observe que entre o metacarpo e a falange nós temos um outro espaço articular, que logo será classificado como articulação metacarpo-falangiana. Articulação metacarpo-falangiana do primeiro quirodáctilo. Articulação metacarpo-falangiana do segundo quirodáctilo. Articulação interfalangiana proximal do quarto quirodáctilo. Articulação interfalangiana distal do quinto quirodáctilo. Para finalizar esta aula, vamos recapitular novamente todas essas estruturas, onde deixarei um roteiro de estudos. Quero reforçar que os ossos do carpo serão abordados na próxima aula, na aula de anatomia radiológica do punho, ok? Recapitulando. Ponto de número 1 corresponde à falange distal. Ponto de número 2, falange média. 3, falange proximal. 4, articulação interfalangiana distal. Número 5, articulação interfalangiana proximal. Número 6, articulação interfalangiana. Número 7, articulação metacarpo-falangiana. Número 8, metacarpo. Quero reforçar que o metacarpo ele é dividido da seguinte maneira: base, corpo e cabeça. Base, corpo e cabeça. Número 9 corresponde ao osso sesamoide. Número 10, ossos do carpo. Número 11, parte distal do rádio. Número 12, parte distal da una. Aqui está o roteiro de estudos.